Salve, salve, galerinha! Meu muito boa noite para a galerinha do primeiro ano dessa turma da noite. Você que está logado, ligado. Lá em São Pedro do Piauí, tio Flávio Coelho da área das histórias. Estamos aos vivos aqui do Estúdio 6 do Canal Educação. Hoje com a temática de Transformations na Idade Média. E invenções, né? Porque na realidade, a partir das invenções, nós tivemos as transformações na Idade Média, no período medieval, de boa na lagoa. Então hoje vai ser meio que também uma aula de curiosidades, viu? Uma aula meio também de curiosidades com uma temática muito linda, para você ver como a gente tem muita coisa que veio da Idade Média, período medieval, um tempo de fé. Olha aí como a Idade Média é um tempo de fé. Em nome de Pátria e Eter Filho e Espírito Santo. Amém. Coloquei já lá em cima. A cultura medieval vai ter uma grande influência sobre da mentalidade teocêntrica vinda da Igreja Católica. Na realidade, olha, havia o domínio da Igreja e o monopólio da Bíblia. E havia uma espécie de controle social da Igreja. Então, do seu nascimento como cristão, a sua morte, ou as perseguições via a Inquisição, ou a permissão do matrimônio, tudo aí você passava pela Igreja. A Igreja estava presente na sua vida nesses vários momentos. Então, aspectos importantes da Idade Média, o teocentrismo. Deus é o centro e a medida de todas as coisas. Amém. O famoso Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição. Quando vamos surgir as cidades, os saltimbancos, fazendo alegria, palhaçada e brincadeiras. E surgiram as universidades. Se der tempo, a gente vê isso tudo aí, velho. Então, durante a Idade Média, que vai ser chamada de Idade das Trevas pelos renascentistas, a medicina se desenvolveu e a fé também, apesar de a fé não querer deixar que a medicina se desenvolvesse. Então está aí para você alguns elementos. Na imagem de fundo tem uma galerinha tocando aí alguns instrumentos musicais que até hoje nós os temos, que são elementos vindos da Idade Média. De boa? É a cultura medieval e são as transformações nessa sociedade durante a Idade Média. De boa? Primeiro, lembrar que a Idade Média começa com aquele conjunto de invasões que derrubou o Império Romano. Só lembranças, só lembranças. Roma caiu, galera. Roma caiu, tropeçou e caiu. O comércio declinou, surgiram reinos pequenos fracos e começava a Idade Média. Tio, quando foi a queda de Roma? 476. Então, dessa data até 1453 é o período chamado de Idade Média. De boa? No início vai haver uma retração populacional e produtiva e o comércio ficou bastante limitado, viu, galerinha? Já estou licitando aí uma das transformações na Idade Média. Na realidade, saindo da Idade Antiga para a Idade Média, uma retração sobremaneira, de boa? Que vai resultar na formação daquilo que a gente chama de feudalismo. Feudal é rural. De novo. Feudal é rural e o modo de produção feudal vai predominar na Idade Média, com a sociedade estamental dividida em estamentos. Não podia mudar praticamente de classe social. Os reinos eram fracos e o Papa era muito forte, mas mais forte era a nobreza. Por quê? Porque a riqueza principal do feudo é a terra. E quem tinha muitas terras tinha prestígio. É essa nobreza e a galera da igreja, o clero, que vai ter muitas terras. A igreja se tornou uma grande senhora feudal.
Amém. Aí, olha, a nobreza feudal, além de terras, ela vai acumular títulos, isso é importante, conde, duque, marquês, arqueduque, vassalos, homens submissos, homens que são servos e castelos. É o símbolo do poder. Olha a quantidade de elementos que vai transformar a nobreza numa entidade muito forte. E a igreja era forte porque era rica, porque monopolizava a Bíblia e porque o Papa era poderoso, velho. O Papa era considerado uma espécie de representante de Deus aqui na Terra. Muito respeitado. E para fechar, foi essa igreja muito forte que conseguiu imprimir essa característica predominante no mundo medieval, que é o teocentrismo. Tem o que é teocentrismo? Theos é Deus. Deus como sendo o centro e a medida de todas as coisas. De boa? Então tá um resumão. A sociedade está se transformando, saindo da Idade Antiga para a Idade Média, e é o mundo feudal nascendo. Onde é que se passava a vida feudal? Olha, o feudalismo clássico que você vai estudar é o feudalismo François. A gente geralmente não estuda variantes do feudalismo. É o francês, onde você vê essa imagem romantizada dos castelos medievais. Boa noite, Seduc PI6. Boa noite, galerinha de São Pedro, também aos vivos. Seduc PI6 é onde, galerinha? Manda para mim a resposta. Manda para eu. O que é um feudo? Pergunta. O que é um feudo? O que é um feudo, galerinha? Beleza, beleza. Galerinha, o que é o feudo? O feudo, antes de tudo, é uma grande propriedade de terra. Aí que você está vendo o castelo e as terras ao lado, é o feudo. É chamado de senhorio feudal, mas eu gosto de dizer que é uma mega fazendona. Uma mega fazendona, composta pelas áreas agrícolas, pela vila e pelo castelo. Olha aí o castelo do senhor feudal. Tem, além disso, as florestas, os bosques, os pântanos, algumas áreas improdutivas. Isso é um mega feudo. Tio, parece uma mega fazendona. É uma mega fazendona. Que é daqui lá com a Parnaíba, mais ou menos. É, respeite mega fazenda, viu? Então, ao final da Idade Média, galerinha do Martim Pinheiro, de Palmeira. Galerinha do Martim Pinheiro. Palmeira está fazendo frio nesse período do ano, de noite, né? De noite. Boa noite, galera do Martim Pinheiro, da cidade de Palmeira do Piauí, a cidade da brejeira. Olha o feudo, olha. O mundo feudal vai predominar na Europa durante aquele período de mais ou menos 1000 anos, olha. De mais ou menos 1000 anos. De boa? Era uma vida rural, vai haver um retrocesso inicial da vida nas cidades. O senhor feudal era poderoso porque ele tem títulos e terras. E a igreja era muito influente. E aí o peão era servo. O peão que não tem terra tem que se submeter a um senhor que tem terras. Isso aí é o mundo feudal, muito caracterizado pela imagem do castelo medieval, símbolo de poder do nobre, da nobreza do senhor, e com o trabalho dos camponeses, como você vê nessa imagem aí, olha. Perfeitinho. Geralmente, o castelo medieval é protegido por um fosso. Olha o fosso aqui, ó. Você está vendo que a galerinha tem que atravessar de barquinho aqui o fosso, ó. Dava segurança aí ao senhor medieval. Peguei lá do dicionário.com, feudalismo, sistema político, social e econômico que define pela troca de serviços e rendas entre um servo e um senhor, que passava nessa imagem. Olha essa imagem bonitinha aí, ó, esse desenhozinho massa.
mostra o castelo feudal do senhor, mostra a vilazinha, cada um dos nobres tira daqui sua sobrevivência, bacana. Tem umas áreas de uso coletivo ao senhor e ao servo, às vezes são áreas alagadas, pântanos, florestas. E tem as terras só do senhor feudal. Aí está uma imagem que geralmente o cinema mostra um pouquinho desse mundo feudal. Perfeitinho? Feudalismo, em um conceito, foi o modo de produção e organização que vigorou baseado em praticamente toda a Idade Média. Tem a servidão, tem a terra como riqueza e tem a nobreza como destaque. Olha aí a imagem do castelo, da presença do clero da igreja. São áreas de uso comum ao senhor e ao servo. E aqui os lotes de terra que o servo tira a sua sobrevivência. Ó. O servo tira a sua sobrevivência e dá cá. Aí é mais ou menos uma imagem que você vê nos filmes de Idade Média, Palmeira. De boa? De boa na Lagoa? Vou passar. A aula de hoje vai ser de muitas curiosidades, viu, galerinha? É uma fotografia atual, essa primeira imagem. E a imagem ao lado é uma iluminura da Idade Média para você ver como se organizava a produção agrária na Idade Média. Uva, cevada, centeio, trigo. Tá aí os camponeses produzindo, o castelo medieval ao fundo e o fosso protegido por água, separando ali e dando proteção ao coronézinho, né? Ao coronézinho. Olha aí o servo, eita vida dura, meu amigo, pescando. O próprio servo está abatendo o porco, depois ele vai tratar o porco. Tá o servo na pesca, pega as minhoquinhas ali, ó. Papai, é duro ser servo, viu? Tem que trabalhar muito, muito, muito. A Idade Média foi realmente uma idade das trevas? Então, essa aula de hoje, que é para a gente discutir sobre algumas invenções e transformações na Idade Média, será que a gente vai poder dizer que a Idade Média foi uma idade das trevas, uma longa noite de 1000 anos, uma época da escuridão? Faça a leitura do fragmento aí, por favor. Beleza. Quando liberar aí, me diga. Show? Alô, Luffy. Boa noite, Luffy. Boa noite, Tiracema. Boa noite, galerinha de Palmeira do Piauí. Coloca aí no chat, nas mensagens, quais são os alunos que estão lá presentes, logados nesse momento em Palmeira, Terra Boa. A Idade Média foi a Idade das Trevas? Olha, quem deu o nome de Idade das Trevas foram os cabas da Itália na época do Renascimento, portanto, depois da Idade Média. Esse nome surgiu porque eles consideravam que aquele período da Idade Média, as artes, o conhecimento, a técnica e a invenção pouco haviam se desenvolvido. Ah, você vai ver que não foi. Mas será que o mundo medieval foi mesmo a época das trevas, da escuridão? Você vai ver, ó, que mesmo com a preponderância da religiosidade, mas nós vamos ter muitas transformações, muitas criações,
muito conhecimento e muita arte vinda da Idade Média. E você vai ver que parte dela, ainda hoje, nós a temos. De boa? Ainda hoje nós a temos. Vamos primeiro com a cultura popular. Cultura popular. É um conjunto de manifestações que vem do povo, que está nos costumes, nas tradições, nas festas populares. Ah, papai, olha. Como, por exemplo, as festas de carnaval. Oxê, o que é carnaval? Carnaval, galerinha, é porque você vai ter a quarta-feira de cinza, que começa o período da quaresma, e no período das quaresma é para o cristão não pecar. Então, na Idade Média, a Igreja Católica dava uma válvula de escape para o cara pecar um dia. Que dia? Na terça-feira. Antes da quarta-feira de cinza, é a terça-feira de carnaval. Olha o nome carnaval. Carne vale. Quer dizer, o pecado da carne é permitido. E o que é o pecado da carne? A relação sexual. Olha aí, a igreja dava um dia de brincadeiras mundanas. Rapaz! E, claro, a festa de carnaval é na terça, mas a gente no Brasil ampliou ela mais um pouquinho, né? Beleza? O pecado da carne. As romarias, jogos, mas principalmente, olha, cantigas populares, contos fantásticos, o Rei Arthur, as lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda, lembra? De meu amigo Robin Hood. Robin Hood, o príncipe dos ladrões da Idade Média inglesa, nas florestas de Sherwood. E vários elementos vão chegar a nós vindo de onde? Do povo, da cultura do povo. Bacaninha? Vou passar mais. Daí, olha, da cultura popular, festas, feiras populares, ainda hoje muito importantes, e as romarias para pagar a promessa ou pedir invocar a Deus. Olha aí, ó. Bailes, danças, procissões, a música popular, que você vai diferenciar da música erudita. A música erudita é aquela que você aprende com as partituras, que tem que passar pelos bancos escolares, a música clássica. Não, a música popular é a música popular. Olha aí os caras dançando aí na música popular, ó, tocando aí as gaitas. Iha! Os saltimbancos, as poesias declamadas e, como eu já disse para você, o carnaval. Pecado de carne, pecado da carne. As romarias, os mercados, as feiras atraíam músicos, malabaristas, dançarinos. Então, aos pouquinhos, a vida bucólica triste ganhava um aspecto de cores, de sons, de vivacidade, diminuindo a tristeza que era aquela tristeza referente ao mundo do pecado, de que achar que não vai ser salvo, de que Deus está punindo. E a cultura popular cria invenções para buscar driblar esses conceitos, essas interpretações. De boa? Olha aí as várias brincadeiras na Idade Média. Na realidade, algumas delas ainda hoje nós temos. Várias. A imagem não ficou legal, viu? A imagem está meio desfocada. Várias imagens, várias brincadeiras medievais. Perfeitinho? Carnaval, carnaval. Antes da quarta-feira de cinza, na terça-feira, o pecado da carne está permitido. Depois você vai ter um período de quarentena, a quaresma. Então, naquele dia de terça, bebida, sexo, jogos, estava tudo permitido, era uma diversão. Ora, esse momento aí, como ainda hoje você tem junto populares, plebeus, e a igreja permitia. Olha as imagens aí de uma espécie de carnaval. Olha o churrasquinho que você está tendo aqui, ó. Ah, papai. Olha a galerinha nos jogos. Show, né não?
Olha as brincadeiras de peão. Aí são várias atividades lúdicas, vamos dizer assim, de um mundo medieval, que apesar de religioso, nós estamos saindo da igreja, mas já está indo lá para comer, ó. O pecado da gula. Passando, mais uma vez a imagem mostrando para você algumas brincadeiras do mundo medieval. Notadamente, algumas chegaram até nós, de boa. Coloquei assim, ó. Manifestava-se por meio dos festejos carnavalescos a cultura popular. Teatro, os bufões, o famoso bobo da corte. Lembrar que o único que podia curtir do rei, brincar com o rei, ridicularizar o rei, sem ser punido, era o bobo da corte, velho. Era o bobo da corte, de boa? E aí, olha, é um momento que você tem, olha, para promover e ver o riso. Na realidade, a Igreja Católica, na época, dizia que nós não deveríamos estar em alegria, em regozijo, em profusão, alegres, porque Jesus veio à Terra e sofreu por nós. E a ideia era que você tinha que estar sofrendo, mas na Idade Média, eles vão superar e vão meio que conseguir driblar a fiscalização da igreja, notadamente criando a vivacidade. Você vê muitos nos filmes medievais, nas tabernas, nas feiras, nas vilas, os cânticos, as brincadeiras, as danças, a bebedeira também com a cerveja, né? Os alemães criaram todo um know-how de produção de cerveja na Idade Média, e você está vendo essa imagem aí. Para entrar na nossa temática de transformations e de criações e de invenções, eu estou colocando, nós herdamos da Idade Média uma penca de elementos. Por exemplo, na época do Império Romano e na Grécia Antiga, não haviam as peças íntimas. Como assim, professor? Entre os gregos e os romanos, não havia cueca, short ou sutiã. E não, que eles usavam só uma túnica. Lembra? É só uma túnica. Na Idade Média, além das peças íntimas, surge a calça comprida e o cinto com fivela. E parte disso daqui era uma tradição e a Igreja Católica passa a impor também. É uma mudança, vamos dizer assim, uma transformation no piauiês, no estilo de vestir-se das pessoas da época da Grécia Antiga e de Roma para a Idade Média. De boa? 2. Com a calça comprida e as corriolas e os cintos com fivela, surgiram também os botões das roupas. Na Grécia e Roma não tinha, era só uma túnica. Uma túnica é uma espécie de um pano por cima do corpo. Vem da Idade Média uma transformation importante, ó. Os óculos. Olha os óculos do tio Flávio. Olha os óculos do tio Flávio. Brother, se eu tirar aqui, ó. Se eu tirar e fica forçando a visão dessa forma, ó. Eita, peleja, vai ver tudo embaçado. Só vê o vulto. Só para perto vê beleza, mas para longe é só o vulto, viu? É uma invenção medieval. Na época não havia essas hastes segurando os óculos nas orelhas. Os óculos eram seguros no nariz, mas era funcional, era funcional. Coloquei mais ainda, olha, as janelas de vidro. Oxê, Roma não tinha, nem na Grécia, nem Roma, nem Grécia. Podia até ter vidro, mas não as janelas de vidro que permite ver como o tempo passa, como vai estar lá fora. Ah, papai, são novidades, são transformations no estilo de vida. Mas mais ainda, não havia o calendário que havia na Grécia, era um calendário que se baseava nos Jogos Olímpicos. E o romano era um calendário baseado, vamos dizer assim, na fundação da cidade de Roma. Então, o calendário romano, ele surge tendo como parâmetro a fundação da cidade de Roma. 753 a.C. Olha a palavra que eu falei? Antes de Cristo, porque na Idade Média
surgiu o calendário cristão. Olha aí, velho, é uma transformation. Na Idade Média, surge o calendário cristão, que ele é mantido na maioria dos países até hoje. Haja vista que os principais eventos do ano que você tem em um calendário cristão são os eventos ligados ao cristianismo. A Quaresma, Natal, Corpus Christi. Deu para ver o tanto de elementos que lembram o cristianismo? Tal qual na Idade Média nasceu a festa de Natal. Não havia. Havia festa de Natal antes da Idade Média? Não. É o dia do nascimento do menino Jesus. Do dia 24 para o dia 25. Na Europa, eles estão vivendo o solstício de inverno, que é o período que o sol está mais próximo, mais intenso e a luz é mais forte na Terra. E tal qual surgiu a Páscoa cristã, que você deve lembrar que ela difere da Páscoa judaica. De boa, a Páscoa cristã difere da Páscoa dos judeus. Perfeitinho? Mas olha essa revolution. Depois da minha aula aqui, aula de quê, brother? Depois da minha aula lá, depois é o quê? Não, eu sei, depois. Hoje teve aula de matemática? Teve uma aula de matemática? Pronto. Olha, já pensou você na aula de matemática com o professor que esteve aqui antes do tio Flávio, for fazer as contas usando os algarismos romanos? Rapaz, tente perguntar ao tio se dá certo a gente fazer conta com os algarismos romanos. Velho, eu vou botar bem aqui, ó. 1500, 1659. Ah, papai, 1659. É esse número bem aqui, ó. Vezes, deixa eu ver, 337. Olha o que é 337, velho. Meu amigo, fazer conta em algarismo romano seria o fim da contabilidade do capitalismo hoje. Mas os algarismos indo-arábicos são top, velho. Foi uma transformation. E com eles vai haver o desenvolvimento do capitalismo, do din-din, do capital. Ah, papai, show, né não? Já pensou o capitalismo usando os algarismos romanos? Nós estava era pego, né? Nós estava era lascadinho, viu? Eita, bacana. Então são transformações na Idade Média que chegaram até nós na realidade, né? Os livros substituem os pergaminhos, que eram aqueles feitos de rolo, como havia no Egito. Igualmente o papel, que vinha da China, feita de madeira, e as letras maiúsculas e minúsculas, porque na época do Império Romano, quando você tinha digitado lá na Roma Antiga um texto, o texto na Roma Antiga era só em caixa alta. Ficava ruim para ler, não separava as palavras. Na Idade Média vão surgir as letras minúsculas, como a gente tem até hoje. É uma transformation. Inclusive, a Bíblia ficou muito mais bem de interpretar depois que ela passou a ser feita com as letrinhas minúsculas. De boa? Alô, galera de Palmeira, rapaz. Manda mensagem aí para nós de Palmeira. Quem são os alunos que estão aos vivos lá na sala, logados? Vamos botar o chat para funcionar lá na cidade de Palmeira. Meu rei, deixa um realzinho de 1 minuto aí na tela, por favor.
Beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos passar para frente? Vamos passar à frente? Tá aí imagens da Idade Média. Beleza, aí tá uma famosa sangria. Era uma forma de medicina na época. E tá aí um cara que tá de ressaca, pelo menos parece, né? Eu acho que a cerveja que ele tomou não era muito boa, viu? Eita, peleja. Vamos mais à frente, ó. Herdamos da Idade Média o relógio de parede. Opa, nas cidades eles eram colocados nas torres das catedrais, muito importante, porque o relógio passa a dividir o dia em 24 horas, pedaços iguais, horas de 60 minutos, e substituir as ânforas, os relógios d'água que havia na época antiga e as ampulhetas. Se tornam mais precisos os relógios mecânicos. De boa? Na Idade Média surgem os restaurantes. À medida que a gente teve o crescimento comercial e urbano, nós vamos ter esse crescimento comercial e urbano, passam as cidades a ter um fluxo maior de mercadores, de transeuntes, de visitantes. Quando a cidade é um centro religioso, de grande peregrinação religiosa, então muitos não tinham como deslocar, vamos dizer, alimentação e agora poderiam se alimentar em um restaurante. Na Roma Antiga não tinha, mas na Idade Média vai ter. E até hoje nós temos. A mesa de centro com as cadeiras, notadamente não era uma característica romana, e as colheres e o garfo. Vamos botar assim, os talheres. Os talheres nossos, eles são de origem medieval, como aquelas aulas de etiqueta, né, da nobreza, uma taça de um jeito, outra taça de outro, né? Os cartórios onde registra-se o nascimento, na época era cartório para registrar os bens acumulados. Como eu já lhe disse, as universidades, que é um universo de conhecimento espetaculoso. O jogo de cartas, de novo, o jogo de cartas. O jogo de cartas são 52 cartas. Cada uma das cartas representa uma semana do ano. Ah, papai! São 4 naipes. Cada naipe representa uma estação do ano. Velho. Tem toda uma simbologia, sabia? O jogo de xadrez, que tem toda uma representação da sociedade medieval, olha, o rei, a rainha, o cavaleiro, que é um nobre, o peão, que é um servo, o membro da igreja, que é o bispo, outro nobre, que é uma torre. Ah! Deu para ver? Alguns elementos chegaram a nós, mas fruto de transformações na Idade Média. Tio, quer dizer que na época do Império Romano não havia o jogo de xadrez? Não. Ele é uma mistura de elementos que vêm da Idade Média, que são contribuintes dos árabes, dos persas, mas que se consolidou aí nessa cultura medieval. De boa? Por último, foi na Idade Média que nasceram as línguas originárias do latim. Originárias do latim. É português, é italiano, espanhol, françois, romeno, castelhano. São várias línguas neolatinas. Igualmente surgiram as línguas neogermânicas, o inglês, o holandês, o próprio alemão, o austríaco, que são línguas derivadas da língua mãe alemã, nórdica. Meu rei, deixa um realzinho aqui para eu botar um real de água aqui, por favor.
Ei, ok, galerinha. Alô, Luffy. Alô, galerinha logada. Vamos mostrar imagens, né? Imagens. Tá aí o jogo de xadrez. Era jogo das damas, das mulheres nobres. É um jogo de estratégia, de pensamento, de razão. É um jogo de estudo. Era típico da nobreza. Essa imagem eu peguei da Idade Média, viu? É uma imagem medieval. Você vê o castelo medieval. Veja que são duas pessoas muito bem vestidas, estão dentro do castelo, tem a muralha lá por trás. Bacaninha, e tem o jogo de xadrez. Bacaninha, olha aí, ó. O rei, o cavalo, os peão. Deu para ver o cavalinho do outro lado, o cavalinho do outro lado. Massa, né não? Vamos passar mais imagens mostrando para você um pouquinho do jogo do xadrez, para você ver como era uma atividade muito ligada à nobreza, inclusive parte das peças, dos movimentos e dos componentes do jogo do xadrez remetem às estruturas da sociedade medieval, o bispo, o rei, a rainha, os nobres. E aí você está vendo populares em brincadeira, ou o peão, ou jogando um jogo de roda, mas você está vendo que é uma brincadeira medieval, né? É uma brincadeira característica da Idade Média. Vamos mais para frente, né? Olha aí as invenções que eu lhe disse agora há pouco, ó. O óculos era preso ao nariz. Olha aí, ó. Esse cardeal da Igreja Católica aí usando um óculos. Massa, né não? A invenção do livro e da Bíblia. É mesmo, galerinha. A Bíblia com o primeiro e o segundo testamento. Importante, viu? A Bíblia com o primeiro e o segundo testamento. O maior uso do papel, vou botar assim, olha, depois da popularização feita pelos Medici. Aliás, da China veio um bocado de coisa na Idade Média, né? Um bocado de coisa para a Europa. Os algarismos indo-arábicos, que nós já expusemos. E na Idade Média, olha, os anestésicos, lá no Egito Antigo já tinha. Mas aí, provavelmente, com o ópio, feito do extrato da papoula, os árabes usavam as esponjas soníferas, que o cabo saía de si e permitia que os médicos pudessem fazer as cirurgias na Idade Média. Vindo ainda dos árabes também, olha, letras de câmbio, notas promissórias. Galerinha, eu quero ir daqui lá para a cidade de Palmeira do Piauí, mas eu não quero levar 10 mil real. Não. Eu levava só uma letra de câmbio, ia lá no banco e fazia a troca. 10 mil real é muito dinheiro para eu andar com ele no bolso, não é não? As notas musicais Dó, Ré, Mi e o relógio mecânico que eu já expus para você. Belezinha? Então, na aula de hoje é uma aula de curiosidades da Idade Média, com alguns elementos que a gente ainda hoje o tem, mas que são oriundos desse período que os renascentistas diziam que era um tempo das trevas, que era um tempo da escuridão, era uma idade mediana entre o sol da Roma antiga e o sol da Renascença italiana. E no meinho estava a sociedade religiosa. Belezinha? Vamos para o nosso intervalozinho de 3 minutos e a gente volta já já.